Vamos falar sobre um acionamento de um motor trifásico, que é o assunto do nosso projeto do semestre para A3, da disciplina de eletrônica de potência. Aqui nós temos o diagrama de blocos do circuito, que mostra todos os subcircuitos que compõem o módulo de acionamento de motor trifásico, e nós desenvolvemos cada parte desse circuito de forma separada e simulamos em software. Para desenvolver esse projeto, nós utilizamos o software PSIM, que foi utilizado nas aulas de laboratório com o professor Simão. E nós montamos o circuito conforme a orientação dos professores e utilizamos como componente principal para a montagem dos circuitos os IGBTs, que são transistores com alta impedância entre a base e os terminais de potência. Isso permite que, com uma pequena corrente de sinal para chaveamento, a gente consiga manipular uma corrente alta entre os terminais de potência. Aqui nós temos um diagrama de funcionamento do acionamento para explicar como que é a lógica de funcionamento dele. No caso aqui a gente entra com uma tensão 220 monofásica, a gente faz a retificação da tensão, faz um chaveamento com os transistores e a saída na carga, que no caso seria um motor, é uma tensão trifásica modulada com PWM. Esse circuito que vocês estão vendo é o circuito responsável pela retificação da tensão, que vai ser utilizada no chaveamento. Nada mais nada menos que uma fonte de tensão contínua, né? Aqui eu vou explicar o funcionamento para vocês. Nós temos aqui a parte de retificação, que é feita com diodos de potência. Cada um aqui dissipa uma potência aí de pelo menos 500 watts. Aqui nós temos um filtro que é responsável pela adequação da tensão de saída dessa ponte retificadora. A gente sabe que quando a gente tem uma ponte retificadora com diodos desse tipo, a tensão de saída nela tem um aspecto contínuo, porém uma tensão contínua pulsante, que tem um ripple muito alto. Eu vou colocar a simulação aqui para rodar, para a gente observar esses valores de tensão que eu havia dito. Bom, aqui é o gráfico dos níveis de tensão de saída da fonte. Em verde a gente pode observar a tensão na saída dos diodos
E a gente tem um Ripple aqui que tem uma amplitude de 250 volts. A gente removeu esse Ripple com filtro indutivo capacitivo e reduziu a variação de tensão aqui para 50 volts. Posteriormente fizemos o chaveamento com o IGBT e essa modulação foi feita com pulso PWM, que a gente pode observar aqui nessa imagem de baixo. A gente fez a manipulação aqui do pulso do PWM de forma que essa tensão ficasse o mais próximo possível de uma tensão contínua. E a tensão de saída aqui do nosso circuito da fonte, a gente pode observar aqui que está na casa dos 12 volts, certo? E o PWM está aqui numa frequência de 100 Hz. Essa frequência de 100 Hz eu vou explicar mais pra frente porque que foi utilizado esse nível de frequência, mas já vou adiantar que foi por conta da disponibilidade de peças no mercado. Aqui a gente observa o circuito responsável pelo chaveamento da parte de potência para ligar o motor. A gente tem aqui 6 transistores IGBTs ligado aqui numa configuração de ponte H. Posteriormente, na saída desses transistores, a gente tem um filtro indutivo capacitivo e cargas para manter uma corrente mínima de funcionamento. Esse chaveamento aqui da parte de potência também foi feito com um PWM de 100 Hz. Esse é o gráfico do circuito de chaveamento. Aqui a gente pode observar a tensão de saída entre fases aqui no centro da imagem. A gente fez uma aproximação para uma senoide. Aqui nessa primeira imagem a gente tem a tensão logo após o chaveamento do transistor. E por incrível que pareça, essa primeira imagem, esse gráfico da esquerda, esses níveis de tensão foram o que originaram o nível de tensão aqui na saída da fonte do chaveamento, né? E a gente pode observar que a importância do nosso filtro capacitivo. Aqui basicamente a gente tinha um sinal muito ruidoso que não parecia em nada com o que a gente desejava. E aqui a gente tem, na imagem do centro, a gente tem uma aproximação a uma senoide aqui que com certeza vai fazer o motor funcionar. Eu vou falar agora sobre os filtros capacitivos e indutivo. O filtro indutivo capacitivo que a gente utilizou no projeto, a gente precisou escolher indutores e capacitores que pudessem dissipar uma potência adequada à potência que os transistores e que o motor pode trabalhar, né? Então nós escolhemos indutores
Nós escolhemos um indutor desse tipo aqui, que é um indutor de 8 mA. Ele consegue conduzir uma corrente de 10 amperes, que é mais do que o suficiente para o nosso projeto. O capacitor que a gente utilizou foi um capacitor de 150 microfarad com uma tensão de 220. Nessa configuração de indutor e capacitor, a gente fez aqui uma caracterização do circuito de filtro a partir da função de transferência, e a gente conseguiu fazer o diagrama de Bode do filtro, e a partir dele a gente descobriu que a gente precisa trabalhar com uma frequência de chaveamento de 100 Hz, porque esse filtro a partir dessa faixa de frequência ele acaba tendo um comportamento que não é desejado pra gente. Mas apesar disso, 100 Hz é mais do que o suficiente pra gente fazer um chaveamento aqui no range que a gente precisa, que é de 0 a 60. Aqui nós temos imagens do protótipo para a gente fazer a montagem da placa e testar na prática, né? Temos aí os 6 transistores, os terminais para a gente ligar o gerador de PWM, e abaixo aqui a gente tem uma imagem da fonte.